Olá, meus amores, tudo bem? Sou Elaine Carneiro, educadora capilar e cabeleireira. Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Não esqueçam de dar aí os likes, não esqueçam de curtir, de compartilhar e também de se inscreverem no canal, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre classificação das colorações e sobre oxidantes, que é água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Meus amores, vamos falar um pouco, vamos entender um pouquinho sobre a classificação das colorações. Nós temos aí fora no mercado várias colorações, todas com pigmento. Quando nós falamos de colorações, nós estamos falando de tintas. Nós temos no mercado, gente, aí fora, coloração permanente. Nós temos coloração semi-permanente. Nós temos coloração demi-permanente e nós temos colorações temporárias. E temos também colorações metálicas. Essas colorações, cada uma dessas tintas, meus amores, elas têm uma finalidade. As colorações permanentes, elas contêm amônia. O que é uma coloração permanente? É aquela coloração com teor de amônia, aonde junto com ela, né, para se obter uma cor usando uma coloração permanente, vocês vão usar OX de 20, OX de 30 volumes ou OX de 40 volumes. Dependendo de qual altura de tom vocês estão, qual a tinta que vocês irão utilizar e o que vocês desejam alcançar, qual a necessidade do cliente de vocês nessa coloração permanente. O que eu queria que vocês entendessem, que a coloração permanente, meus amores, uma vez aplicada, ela não sai mais do cabelo. Ela é uma coloração onde ela contém amônia e a penetração dela é no córtex. Então, uma vez aplicada, pode lavar uma, duas, três, quatro, ela não sai mais. Ah, mas ela vai desbotando? Não, não é que ela desbota. A coloração, ela oxida. Com a água faz essa oxidação, a poeira, poluição, o sol, tudo isso oxida a cutícula. Então, é onde vai se obtendo um clareamento, e esse clareamento é o fundo de clareamento revelado. Então, o que eu quero que vocês entendam, que a coloração permanente, ela é aquela coloração onde nós utilizamos o oxidante de 20, 30 ou 40 volumes. Ah, podemos utilizar de 10 também? Sim, pode. Mas é uma coloração que uma vez aplicada, ela não sai mais do cabelo, tá? Depois nós temos, meus amores, a coloração semi-permanente. O que é uma coloração semi-permanente? A coloração semi-permanente, ela tem um baixo teor de amônia. Ela é conhecida aí fora como tonalizante, só que com amônia. Por quê? Porque ela vai precisar de uma emulsão de 10 volumes ou até mesmo de 20 volumes. Algumas colorações que são consideradas tonalizantes, nós podemos misturar a oxidante de 10 volumes ou até mesmo a oxidante de 20 volumes. A coloração semi-permanente, que é classificada como tonalizante, o que acontece? A penetração dela é uma penetração cuticular. Ela não chega a penetrar diretamente no córtex, por isso que ela vai saindo conforme as lavagens. Então, conforme a cliente vai lavando o cabelo, a coloração semi-permanente, ela vai saindo. Não é que ela vai saindo, por ela não ter uma penetração no córtex, ela ter uma penetração cuticular, ela vai realmente, conforme as lavadas, ela vai sendo retirada. Então, essa coloração semi-permanente, ela se classifica em um tonalizante, só que com amônia, um baixo teor de amônia, que é o MMA, ou a monoetilonamina, tá bom? Temos também a coloração demi-permanente. A coloração demi-permanente, ela é um tonalizante só que sem amônia. Aonde que ela vai agir? Também só superficial. Ela vai só fazer aquele depósito, ela não vai ter o poder de clareamento. Então, as colorações tonalizantes com amônia e tonalizantes
sem amônia, que é a semi-permanente e a demi-permanente, meus amores, essas colorações, elas não têm o poder de clarear o fio. Elas têm o poder de somente tom sobre tom, ou escurecer. Muitas delas não têm o poder de clareamento, a não ser a semi-permanente, por conter monoetilonamina, que é amônia, ela pode ter um leve clareamento, mas isso partindo de uma raiz natural 5. Nós temos outra coloração temporária. A coloração temporária, elas são classificadas em cores fantasias. Ah, mas como assim cores fantasias? Os matizadores, as máscaras matizadores, os shampoos matizadores que nós utilizamos em casa, que é a linha Home Care da nossa cliente, aquela cliente loira que fez uma iluminação, para o cabelo dela manter aquele tom, né, que nós fizemos a tonalização no salão, para manter aquela cor bonita, para não ir, porque o cabelo ele vai oxidando, e oxidando ele revela um fundo de clareamento. Então, para manter essa cor reavivada por muito mais tempo, o que que nós cabeleireiros indicamos para o nosso cliente? Olha, compra um shampoo matizador, compra uma máscara matizadora. Essas máscaras, elas se classificam em colorações, porque elas têm pigmento, mas elas são classificadas em colorações temporárias. Por que temporárias? Porque elas vão saindo, né? É como se fosse uma maquiagem. Nós temos as máscaras, que são consideradas colorações temporárias. Nós temos os shampoos. Nós temos, sabe aquele spray de passar em cabelo de criança? Aquele spray de passar em cabelo de criança, aquele spray de cabelo de criança também é uma coloração que é considerada uma coloração temporária, porque lavou, sai. Outras que, gente, Camaleão Color, que tem verde, que tem vermelho, cenourinha, rosa, azul. Essas cores que são cores fantasias, que é o rosa, o azul, amarelo, vermelho, laranja, né? Essas cores, vocês vão ver que elas são creminhos. Então, elas não precisam de nenhum transporte usando uma água oxigenada. Elas não têm necessidade de um OX, de uma diluição. Então, elas são cores que são consideradas fantasias, aonde, para se poder revelar essa cor, né, que é as famosas colorações temporárias, como que eu faço? Ah, eu quero fazer uma mecha azul. Nós vamos descolorir esse cabelo. Depois de descolorir, aí sim nós aplicamos essas colorações temporárias. Essas colorações temporárias, elas só vão pegar, gente, elas só vão fixar pigmento em cabelo que esteja descolorido. Não adianta, ó, meu cabelo tá aqui, natural, né? Um 6.0, loiro escuro. E eu comprar lá, vamos lá, a da Camaleão Color, né? Aquele cenourinha, que é laranja, e passar no meu cabelo. Aonde eu tenho branco e aonde está descolorido, porque eu tenho algumas iluminações, vai pegar a cor? Sim, vai. Porque o branco é uma parede em branco. O que eu jogar vai fixar. E a parte descolorida também, né? Não tem pigmento. Então, se eu jogar essa tinta, né, essa cor fantasia, essa coloração temporária, ela vai fixar no cabelo? Vai. Somente aonde tem branco ou estar descolorido. Aonde tem a cor natural, onde tem a melanina, não faz nem cosquinha, tá bom? Então, sempre que vocês forem usar a coloração temporária, o cabelo precisa estar descolorido, tá ok? Nós temos uma outra coloração, gente, ela não é uma coloração muito conhecida por nós cabeleireiros, mas nós precisamos saber que existe essa coloração. Elas são colorações metálicas. Quais são elas? Grecin 2000 e Kert para homens. Essas colorações metálicas, elas vão dar cor, vão escurecer o fio gradualmente em cabelos grisalhos. Meus amores, essas colorações foram muito utilizadas, vamos lá, na década de 80, foram muito utilizadas. Hoje em dia, ainda encontramos essas colorações em perfumarias? Sim, encontramos em perfumarias, em loja de cosméticos. Encontramos sim essa coloração, só que
Nós, cabeleireiros, não utilizamos esse tipo de coloração. Porém, nós temos que conhecer, precisamos saber que existe essa coloração metálica caso o nosso cliente quer fazer umas luzes, quer fazer um clareamento ou quer usar uma coloração permanente. E se, gente, se eu não souber que ele usou essa coloração, por essa coloração conter metais muito pesados, esses metais não se dão bem com a coloração permanente, com a amônia. Então, nós precisamos tomar cuidado e precisamos obter o conhecimento que existe sim essas colorações. Então, são classificadas em colorações metálicas. E quais são elas? Grecin 2000 e Kert, para homens. Então, o público masculino é quem mais utiliza essa coloração. Saibam que esta coloração é incompatível com todo o processo que nós, cabeleireiros, trabalhamos. Todo o produto que nós utilizamos no nosso salão são incompatíveis com essas colorações, beleza? Vamos lembrar novamente. Então, nós temos, ó, coloração permanente, que é aquela coloração que contém amônia, que uma vez depositada ela não sai. A coloração permanente, ó, uma coloração permanente, ela pode escurecer, ela pode clarear e ela pode manter a cor do cabelo. Ah, mas eu quero escurecer o cabelo. Ok. Usa um OX de 10 volumes com a coloração permanente, escurece o cabelo. Ah, mas eu quero clarear, eu quero partir de uma raiz 5, eu quero ir para um 7.0. Beleza. Usa um oxidante de volumagem mais alta. Então, a coloração permanente, ela escurece, mantém a cor e também ela clareia, conforme a volumagem do oxidante. Belezinha? Nós temos a coloração semipermanente. Nossa, mas o que é uma coloração semipermanente? A coloração semipermanente, ela tem um baixo teor de amônia, chamado monoetolanamina, que é a monoeta. A penetração dela é cuticular. Aí nós temos a coloração demipermanente, que ela é conhecida como tonalizante sem amônia. Esse tonalizante sem amônia, ele vai somente fazer uma penetração, também somente cuticular. E ele vai, sim, essa coloração ela não vai permanecer ali. Conforme, vamos lá, 4 lavagens, esse tonalizante vai sumir. Então, meus amores, o tonalizante sem amônia, em cabelos brancos, ele vai dar uma total cobertura? Depende. Tá bom? Depende muito, muito, muito. Muitas vezes não dá uma cobertura 100% de branco. Vai dar uma cobertura parcial em cabelos brancos. Então, quando nós utilizamos tonalizante sem amônia, nós precisamos entender que nós não vamos obter como se diz? Uma coloração, uma cobertura de branco 100%. Ok? Aí nós temos a coloração temporária. Poxa, qual é essa temporária? Máscaras matizadoras, shampoos matizadores. Essas colorações temporárias, o que que elas têm? Pigmento. Então, nós temos aí máscara matizadora preta, marrom, roxa, vermelha, né? Então, essas máscaras com pigmentos, que são classificadas como colorações temporárias, qual que é a função delas? Manter a cor por uma durabilidade maior, que dá aquele brilho, né? Aquela reavivada da cor. É essa a função de uma coloração temporária. Ela vai sair do cabelo? Vai. Ela não vai ficar. Nossa, mas eu lavei meu cabelo com shampoozinho roxo. Menina, deixei tempo demais, ficou roxo. Como que eu faço para tirar? Vai uma dica aí, meus amores. Shampoo anti-resíduo. Mas cuidado com o shampoo anti-resíduo. Passa ele rapidinho, depois passa um shampoo nutritivo. Porque o anti-resíduo, ele retira tudo que o cabelo tem. Tá bom? Vai uma dica aí quando a gente erra na matização, né? Que fica aquele roxinho demais. Oh, meu pai, ou então aquele azul. Então, é fácil tirar, tá bom? Outra coloração que nós, cabeleireiros, não trabalhamos, mas precisamos sim conhecer. Colorações metálicas. Quais são elas? Qual o nome? Grecin 2000 e Kert para homens. Ah, mas eu posso usar ela no salão? Não, pelo amor de Jesus, não usem, tá? Ela é para o cliente final.
now, público masculino. Mas vocês precisam saber que esta coloração metálica é incompatível com todos os produtos que nós utilizamos no nosso salão. Belezinha? Agora vamos conhecer. Lembra que eu falei aula passada? Que eu ia falar sobre diferença de coloração? Então, aqui, ó, permanente, semi-permanente, demi-permanente, coloração temporária, coloração metálica, 5. Então, meus amores, quando nós vamos na perfumaria, quando nós vamos numa loja de cosmético, nós temos ali aquela estante que tá lá, coloração permanente, que ela vai do 1.0 ao 10.0, tem cores fantasias, tem super clareadoras. Esta coloração é permanente, porque ela tem amônia. Aí tem a coloração tonalizante sem amônia e tonalizante com baixo teor de amônia, que é o monoeta. Então, se vocês forem ver, nós precisamos ter esse conhecimento na hora de trabalhar. Quando fazemos iluminação, qual coloração eu utilizo? A permanente, a semi ou a demi? Então, vamos lá. Coloração permanente tem amônia, coloração semi-permanente, monoeta, baixo teor de amônia, mas tem coloração demi-permanente. É essa que nós utilizamos, porque é um tonalizante sem amônia. Isso quando nós fazemos iluminações, ok? Nós temos aqui, ó, uma tinta 7.0. Meus amores, uma outra dica muito legal, olha, isso já aconteceu comigo umas 2, 3, até mais vezes. Eu peguei a caixinha, né, tá lá a caixinha da coloração, e de fora da caixinha tá escrito a nomenclatura, o número, né, da tinta. Eu peguei lá, e não, gente, realmente, eu peguei, vi na caixinha, tá, 4.0, ok. Coloquei lá na cumbuca e comecei a aplicar. Quando eu comecei a aplicar no cabelo do cliente, eu falei, gente, tá estranha. Meus amores, a caixinha estava com um número, porém, dentro, tá, a tinta era uma outra tinta. Então, muitas vezes isso pode acontecer. Nós somos seres humanos, isso acontece lá na linha de produção, né? Ah, errou lá a caixinha, colocou a tinta em outra caixinha. Isso acontece. Outra coisa que também acontece no salão, a gente utiliza a tinta, utilizamos, né? Ah, mas ainda sobrou, vou jogar fora? Não, não vai. Uma dica muito interessante. Gente, fechem bem, tá? Olha, fechem muito bem o tubo de tinta, porque senão aqui entra ar. E se entrou ar, acabou a tinta. Acabou, gente. Ela não vai fazer o mesmo efeito. Ela vai oxidar, isso aí não é legal. Então, fechem bem a coloração, coloquem na caixinha de volta, ou então deixem elas separadas. Geralmente eu deixo separada. Eu deixo as cores base e as cores nuance, dependendo de cada nuance. Nuance frio e nuance quente. Eu gosto de separar isso. Então, eu compro esses negocinhos redondinhos, porta-treco, e vou separando. Eu acho mais fácil, na hora de eu trabalhar eu consigo me achar. Porque senão, já pensou vocês? A gente tá lá na hora da pressa, na hora da correria de salão, usei a tinta, coloquei na caixinha de outra e vou usar na outra cliente, puf, ai, deu erro. Então, assim, uma dica bem legal. Então, porta-treco, coloquem lá as colorações bases, as colorações quentes e as colorações frias. É mais fácil da gente se locomover. E os mix. Então, aqui eu tenho uma tinta base. Que tinta que é essa? 7.0. Que cor é? Loiro médio. Lembra que nós vimos a aula passada? Eu tenho uma outra coloração aqui, que é... Gente, eu vou pôr o óculos, porque sem óculos, olha, não enxergo nada com coisa nenhuma. 1021. Essa coloração, ela é o 10, significa que ela é loiro ultra claro. O 2 aqui, ó, dessa marca de coloração, que é uma marca diferente, ele é irisado. Então, esse 2 significa que ele é violeta e o 1, cinza. Então, essa coloração aqui, ela é uma coloração fria. Então, ela é uma nuance. E depois do número, não tem 0, mas tem mais 2 números diferentes. Então, são chamadas
de colorações que se complementam, porque elas têm duas nuances diferentes. Então, são nuances combinadas. Belezinha? Nós temos aqui também uma outra nuance. 7.7, loiro médio. Depois do ponto, eu tenho outro número. Esse número representa uma cor fantasia, ou um reflexo, ou uma nuance. Esse ponto 7 é marrom. Então, eu tenho loiro médio, marrom. Isso é muito importante, vocês saberem a diferença de uma cor base, de uma nuance com intensidade, de uma nuance com reflexo combinado, de uma nuance profunda. Porque na hora de vocês utilizarem, vocês precisam saber qual coloração vocês vão utilizar. Olha, aqui eu tenho uma 7.7, né? Então, é um loiro médio marrom. Suponhamos, deixa eu só apagar aqui para vocês entenderem melhor. Suponhamos, olha, eu tenho uma nuance 7.7. Então, essa nuance, depois do número, né? Depois da coloração base, isso aqui é uma base, que é o loiro médio, eu tenho uma nuance. Essa nuance tem um ponto e depois tem um final com outro número. Um final com outro número, meus amores, ela é uma nuance suave. Se eu tiver essa tinta aqui, ó, 7.77, eu tenho loiro médio, marrom, marrom de novo. Eu tenho duas vezes o marrom. Então, eu tenho aqui uma intensidade de cor. Por quê? Porque eu tenho marrom bem concentrado. Aí, eu tenho, vamos lá, 7.07. Aqui eu tenho loiro médio, depois do ponto eu tenho um zero. E depois desse zero eu tenho um outro número. Então, ó, loiro médio, marrom. Só que o zero antes do número significa que essa nuance, ela vai ser uma nuance, vamos classificar ela em suave, que vai ser uma nuance bem tranquila. Eu vou vê-la, mas assim, somente um reflexo dela. Porque primeiro, o zero, ele vai suavizar essa nuance. Então, ele vai deixar ela um pouquinho mais fraca. Aí, eu tenho aqui, ó, vamos lá. Eu tenho a 7.7 e o zero. Vocês viram que aqui, loiro médio, marrom. E agora? Profundo. Por que profundo? Porque aqui, meus amores, eu tenho loiro médio, eu tenho um ponto, eu tenho um marrom, só que eu tenho zero. Esse zero, ele intensifica, ele dá uma profundidade da cor. Então, qual seria a diferença? Vamos lá, eu tenho uma cliente, né? Porque nós precisamos saber a diferença. Eu utilizar uma e eu utilizar a outra. Eu sei que uma é suave, a outra é intensa, a outra é profunda, a outra é normal. Mas qual a diferença delas? Quando eu for aplicar no cabelo da minha cliente. Vamos lá. A minha cliente, ela usa o marrom. Olha, Elaine, eu adoro marrom. Eu quero marrom no meu cabelo. É a cor do outono, do inverno, é a cor de 2024. Vamos passar o marrom. Qual destes? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Gente, eu tenho 4 marrons diferentes lá no meu estoque de tinta. Meu Deus. Eu tenho 7.7, que vai ser um reflexo normal. Se eu passar no cabelo da minha cliente, eu vou ver o marrom. Normal. Vai sair, né? Vai bater uma luz, eu vou ver o marrom. Ok. Aí, se eu passar esse 7.77, que tem o marrom 2 vezes, aí eu vou ver o marrom, mas eu vou ver o marrom bem intenso, né? Vou ver bastante marrom, tá ok? Ah, mas eu tenho uma outra tinta no meu estoque, 7.07. Ué, mas qual a diferença de eu usar a 7.07 e a 7.7? Tem diferença uma da outra? Quase nada.
quase nada. Uma é um reflexo normal e a outra é um reflexo suave. Aqui eu vou, se eu utilizar a 7.7, eu vou ver o marrom quando bater a luz. Se eu utilizar a 7.07, eu também vou ver o marrom, só que bem discreto. Vamos falar que discreto. Aí eu tenho o 7.70. Qual seria a diferença se eu utilizar o 7.70 e o 7.77? O 7.77 eu vou ver uma intensidade de cor, uma cor bem intensa. O 7.70 eu vou ver uma profundidade da cor. Eu também vou ver ela intensa, só que de uma maneira diferente. Lembrando que, mas como que eu vejo de uma maneira diferente? Lembra que eu falei a aula passada, meus amores, que cada um de nós vamos ver uma determinada cor. O marrom vai estar ali, mas cada um de nós vai determinar esse marrom com uma profundidade, com uma intensidade diferente. E lembrando que eu só vejo cor na luz. Tem um reflexo combinado. Gente, a minha cliente, ela quer passar o marrom, mas ela quer assim um marrom não quer aquele marrom quente. Ela quer um marrom frio. Como que eu faço? Eu vi lá no meu estoque que eu tenho a tinta 7.71. Como é que eu vou usar essa tinta? Olha, gente, ela é uma coloração fria. Quente e frio ao mesmo tempo, porque ela tem nuances, reflexos combinados. Aqui eu tenho loiro médio, marrom, acinzentado. Esse acinzentado, ele vai dar aquela nuance um pouquinho fria no marrom, que é mais quente. Então, as nuances combinadas, toda vez que vocês tiverem, aqui. Essa aqui é a 10.12, nuance combinada, tá vendo? Reflexos combinados. Então, antes do número eu tenho 10, que é o loiro ultra claro. Depois do número eu tenho 2 e eu tenho o número 1. Então, o 2 ele é irisado, que tá na casa do violeta. Perdão. E o 1 é o cinza. Esse reflexo, olha, eles são combinados, porque um suaviza ou intensifica o outro reflexo. Ok, meus amores? Até aqui, tudo bem? Nós temos agora colorações, que são chamadas de colorações super clareadoras. Meu Deus! Quantas colorações nós temos? Essas colorações, essas tintas, que são chamadas de tintas super clareadoras. Para que servem essas tintas? Essas tintas, elas são usadas quando eu quero obter até 4 tons de clareamento. Mas aonde que eu vou achar? Como é que vai estar escrito? Olha, gente, as colorações que são determinadas, colorações super clareadoras, o próprio nome da coloração já diz que ela é uma clareadora. Então, essa coloração, ela vai clarear, ela vai obter um maior tom de clareamento. Por isso, super maravilha, super homem, super tinta, super clareadora. Então, essa coloração, ela vai obter um tom a mais de clareamento. Mas é um só? Não, 4. Mas como? Eu vou pegar lá um cabelo com tinta, né? Um cabelo que a cliente coloriu o cabelo de 4.0, que é castanho médio, e ela quer clarear. Nossa, eu vou usar a super clareadora. Meu amor, ela não vai resolver. A super clareadora, ela só funciona quando nós utilizamos essa tinta em um cabelo que seja natural, e esse cabelo precisa ter uma altura de tom 5.0, castanho claro. Então, para eu usar esta coloração, para essa coloração ela surgiu o efeito que ela foi feita para isso, eu preciso de uma raiz 5.0, castanho claro, natural, não pode ter tinta, tá bom, minhas lindezas? Então, super clareadora. Olha, essa tinta aqui é uma tinta super clareadora. Eu vou usar ela com qual oxidante?
O oxidante que nós utilizamos, as super clareadoras, é oxidante de 40 volumes, para se obter até 4 tons de clareamento, saindo de uma base 5. Como é que eu vou saber, como é que tá essas colorações aí fora? Como é que eu vou saber quais são elas, né? Como que eu vou conhecê-las e saber diferenciar uma da outra? Nós sabemos que toda a coloração do 1.0 ao 10.0, né, que são colorações que tem um número e depois termina com 0, são determinadas cores bases, ou altura de tom, ou cor natural, que ela vai do 1, né, que é o preto, até o 10.0, que é o loiro super claro. Conforme o número vai subindo, a cor vai clareando. Aí nós temos as chamadas de nuances ou reflexos. Essas colorações nuances ou reflexos são colorações que têm um número, que é uma base, e depois vai ter outros números. Esses outros números representam as nuances, que é cinza, verde, dourado, acobreado, vermelho, marrom, violeta, azul profundo. Então, essas nuances são representadas por números. Aí, nós temos as colorações super clareadoras. As colorações super clareadoras, elas vão ser frias, tá? Por que frias? Porque ao mesmo tempo que ela vai clarear, ela já vai neutralizar fundos quentes. Por isso, as super clareadoras, que são, vocês vão achar elas aí, ó, depois do 10, depois do 10.0, que é o loiro ultra claro, as tintas que vocês verem que tiver o número 11 ou 12 são chamadas de colorações super clareadoras. E elas vão ter, depois do ponto, outros números. E esses números são nuances frias. Por quê? Porque a super clareadora, ao mesmo tempo que ela clareia, ela também já vai neutralizando fundos de clareamento quentes. Então, vocês vão encontrar ela como 1121, 1111, 11.01, 11.02, ou então 11.10. Gente, vocês vão encontrar elas só em cores frias, mas são todas as colorações que vai estar com o número 11 ou 12. Então, são colorações super clareadoras. Ok, meus amores? Aí, nós temos o que aqui? Água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, né? Essa água oxigenada, esse peróxido de hidrogênio, esse OX, né? Nós temos eles 5. Ué, mas não era só 4? Não, tem emulsão reveladora também. Olha, nós temos a emulsão reveladora. Essa emulsão reveladora, ela é de 8 volumes, mas tem emulsão reveladora até de 6 ou 4. O que é uma emulsão reveladora? É uma água oxigenada? Sim, é uma água oxigenada. Só que a função dela é somente revelar a cor que vocês irão depositar. Ela não vai clarear o cabelo. Ela só vai revelar aquela cor, somente isso. Por isso o nome emulsão reveladora, ok? Ah, mas aonde eu utilizo ela? Sempre que nós vamos tonalizar um cabelo após uma descoloração, é essa maravilhosa que nós usamos, a emulsão reveladora. E ela também é utilizada com colorações semi-permanentes, ok? Aí nós temos a OX de 10 volumes. Para que serve a OX de 10 volumes? A OX de 10 volumes, meus amores, essa OX ela clareia até um tom, de 1 a 2, mas eu falo 1. Então, a X de 10 volumes, ela clareia um tom. Por isso, quando nós vamos tonalizar um cabelo após uma descoloração, nós não utilizamos essa X de 10 volumes, porque ela pode clarear o cabelo natural da cliente de vocês. Aí, nós temos a emulsão, né, a X
de 20 volumes. A OX de 20 volumes, ela vai clarear até 2 tons. Então, quando eu utilizo uma coloração, ela pode clarear o cabelo até 2 tons. Nós temos a OX de 30 volumes. A OX de 30 volumes, ela pode obter um clareamento até 3 tons. Temos também a OX de 40 volumes. A OX de 40 é de 3 a 4 tons. Vocês viram que as OX, né, elas têm ali, ó, 3%, que é a OX de 10 volumes. 6%, OX de 20 volumes. 9%, OX de 30 volumes. 12% OX de 40 volumes. Mas o que é essa porcentagem, esse 3, 6, 9, 12? Esse 3, 6, 9, 12 é a concentração de oxidante, que é H2O2. 2 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de oxigênio. Alguns fabricantes, vocês vão comprar o oxidante e não vai estar lá escrito 10 volumes, água oxigenada de 10, água oxigenada de 20. Não, vai estar lá, ó, 3%. Então, essa água oxigenada de 3%, ela é de 10 volumes. A água oxigenada de 6%, 20 volumes. A água oxigenada de 9%, 30 volumes. A água oxigenada de 40 volumes, 12%. Então, nós temos 3 OX de 10, 6 OX de 20, 9 OX de 30, 12 OX de 40. Fica mais fácil assim para vocês. Agora, nós temos um outro produto, quando nós falamos de coloração ou descoloração, que é o pó descolorante. Por quê? Vamos lá. Ai, meu Deus, pra que tá confundindo minha mente, prof? Não, calma aí que a gente vai desconfundir. Olha, quando eu utilizo uma coloração, lembra que eu falei que o OX de 10, 1 tom, 20 até 2 tons, 30 volumes até 3 tons de clareamento, 40 volumes até 4 tons de clareamento, a emulsão reveladora somente depósito, somente revela a cor que vocês irão utilizar. Se eu utilizo uma tinta, vamos lá. Eu tenho uma tinta aqui, 7.0. Deixa eu apagar aqui para explicar melhor. Eu tenho uma tinta 7.0, loiro médio. A minha cliente, ela tem uma raiz natural, cabelo virgem, tá? 5.0, castanho claro. E a minha cliente, ela quer utilizar a coloração 7.0, loiro médio. E agora, qual OX que eu vou utilizar? Santa Margarida da Glória. Vamos lá. 5. Quantos tons de clareamento eu vou precisar até chegar no 7? Então, 5, 6, 7. 2 tons de clareamento. Então, se eu usar o X de 10, o X de 10 eu vou clarear só um. Não vou poder usar de 10. Se eu usar o X de 20, se eu usar o X de 20, eu consigo chegar no 7 que a minha cliente quer. Gostei. Então, ó, a X de 20, ela pode clarear até 2 tons. A X de 10 volumes, ela só vai clarear um tom. Então, se eu usar o X de 10 volumes com a tinta 7.0, que cor eu vou ter no cabelo da minha cliente? Um loiro escuro. Eu não vou ter o loiro médio que a minha cliente quer. Então, eu vou ter o loiro escuro, porque eu vou ter o quê? Um tom de clareamento. A minha cliente, ela quer a 7.0, ela tem a cor natural 5, aí eu vou utilizar a X de 20 volumes. Qual a cor que eu vou obter no cabelo dela? 7.0, que é a cor que a minha cliente quer. Ai, graças a Deus, acertei a cor. Agora, se eu utilizar o X de 30, 7.0 mais o X de 30 volumes, vamos lá, quantos tons de clareamento eu vou ter?
6, 7, 8. Meus amores, eu posso chegar até no 8. Não é o 8 que a minha cliente quer. Não é o loiro claro, é o loiro médio. Ixi, errei porque eu usei o X de 30. Ah, não, mas eu vou usar o X de 40, porque a minha cliente quer bem claro. Se vocês utilizarem o X de 40, vocês vão chegar no 8,5, pulando pro 9. Então, acertei ou errei na cor? Ixi, errei, né? Eu fui mais claro do que ela queria. Então, meus amores, quando vocês forem escolher a água oxigenada, lembrem muito que a água oxigenada, ela vai obter um clareamento quando se utiliza a tinta. Então, ó, X de 10, ó, a emulsão reveladora, se eu aplicar essa 7.0, num cabelo 5.0 não vai acontecer nada. Nada com coisa nenhuma. Por quê? Porque só vai revelar essa cor aqui. Nesse cabelo, nadinha, não clareou, não fez nada. Se eu usar a de 10 volumes, eu vou obter um loiro escuro. E em alguns cabelos, se for cabelo muito grosso, onde a melanina é muito juntinha, muito granulada, eu posso obter aí um 5,5 com a X de 10. Então, depende muito da textura do cabelo, depende muito da elasticidade, depende também, meus amores, da porosidade. Cabelo poroso, ele vai, ó, absorver tudo. Se eu usar o X de 20, 5, vamos lá, 6, 7. Ai, eu consegui, 6, 7, 2 tons de clareamento. Então, a OX, ela precisa ser usada corretamente junto com a coloração, pra gente não errar, tá bom? Senão, a gente pode ou clarear demais o cabelo da nossa cliente ou escurecer e não obter a cor correta que a minha cliente escolheu. Tá legal? A OX com a tinta. Agora, a OX com o pó. Ai, Santa Margaridinha. Gente, é muito, olha, vamos lá. A minha cliente chegou no salão, ela vai fazer umas luzes, quer fazer uma iluminação. Mas o cabelo da minha cliente tá um pouquinho delicado, é um cabelo fino, né? O cabelo fino, meus amores, ele vai clarear mais rápido. Vocês vão obter um tom de clareamento mais rápido. Então, o cabelo de textura fina, não há necessidade de eu utilizar um oxidante de 30 volumes. Eu posso clarear esse cabelo com pó descolorante com o X de 10. Como assim? Meus amores, independente da volumagem, quando eu utilizo pó descolorante e água oxigenada, eu vou obter um clareamento. Quando eu utilizo pó com oxidante de 10 volumes, eu vou obter um clareamento mais lento, mais demorado. Quando eu utilizo pó descolorante com oxidante de 20 volumes, eu também vou obter um clareamento, mas um clareamento assim, um pouquinho mais rápido do que com 10. Quando eu utilizo um pó descolorante com oxidante de 30 volumes, eu também vou obter um clareamento? Sim, vai. Um pouquinho mais acelerado, né? Um pouquinho mais rápido. Quando eu utilizo pó descolorante com oxidante de 40 volumes, eu vou obter um clareamento? Sim, super rápido. Só que, quanto maior a volumagem, quando se trabalhamos com pó descolorante, vamos falar, maior o aceleramento da descoloração, maior o estrago. Vamos falar assim, para vocês entenderem melhor. Então, quanto menor for a volumagem, tá? Quanto mais baixa for a volumagem, o cabelo vai abrir cor, vai abrir fundo de clareamento, só que mais demorado, mas de uma maneira mais segura. Quando nós trabalhamos a montagem de mechas no papel, muitas vezes eu começo com 10 na nuca, entre o occipital e vértice eu vou para 20 e termino as laterais com 30. Porque dá tempo de eu trabalhar, não preciso estar parando todas as vezes na montagem para olhar a primeira mecha da nuca. Então, eu tenho tempo para trabalhar aí tranquilo. Porque aqui, ó, 10, 20 e 30. Então, quando eu terminar de 30 a 10, vai estar começando a clarear. Então, eu vou obter um clareamento junto, correto, em tempo. Entenderam?
Então, é diferente quando eu trabalho pó e oxidante, porque independente da volumagem da água oxigenada, eu vou obter um clareamento utilizando o pó descolorante. Diferente da coloração da tinta, que conforme a volumagem, eu posso não obter um clareamento, e sim um escurecimento. Eu posso não obter uma cor correta que a minha cliente pediu. Tá legal? Meus amores, por hoje é só, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima semana a gente vai vir com mais informações para vocês. Se inscrevam no canal. Gente, vai lá no meu Instagram. Meu Instagram, Elaine Carneiro, cabeleireiro. Vão lá, acessem o perfil, curtam as informações que tem lá. Pra mim, gente, isso é muito importante, porque faz com que a gente traga mais conteúdos bons para vocês, porque é este o objetivo, trazer bons conteúdos, conteúdos que esclareçam a cabeça de uma maneira mais simples, para não dar pane no sistema, porque tem hora que dá pane no sistema, ainda mais coloração, eu sei como é que é. Então, espero que vocês tenham gostado, me sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube, curtam, compartilhem, tirem fotinhas, tirem foto, compartilhem, me marquem lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz. E qualquer dúvida, podem me chamar no direct, eu terei o maior prazer em responder, maior prazer. Beijos e obrigado por assistirem mais uma aula.